O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto, ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem ir sentando. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Filhos, o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35.
Jesus está indo para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Nesse trajeto, Jesus pergunta para os seus discípulos: ei, escutem, o que dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos reportam o que o povo falava. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E aí Jesus reporta novamente a pergunta para eles: e para vocês, quem sou eu? Eu faço essa pergunta para vocês hoje. E para vocês, quem é Jesus? Para o povo, Jesus era somente um profeta. Ao que os discípulos vão responder, prestem atenção nisso. Quem toma a palavra é Pedro. Prestem atenção numa coisa, é Pedro quem dá esta resposta. É Pedro na hora da ressurreição, que João vai junto com ele, mas chega na hora de entrar no túmulo, é Pedro quem vai verificar a ressurreição. É Pedro quem sobe com Jesus no monte para ele se transfigurar. É Pedro que está no momento que Jesus é elevado aos céus. Sempre Pedro, Tiago e João, mas de forma especial Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus disse para ele assim, ó: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro é o primeiro Papa. É por isso que a resposta tinha que vir dele. E ele então vai dizer: tu és o quê? Falem alto. Tu és o Messias. Para o povo, Jesus era um profeta. Mas Pedro vai dizer: tu és Messias, tu és aquele que nós esperamos, tu és o nosso Salvador. Vejam, meus filhos, ali não é Pedro simplesmente que dá resposta, é toda a igreja que dá resposta ali, junto com Pedro, o primeiro Papa. Tu és o Messias, nós cremos em ti. Só que aí Jesus começa a falar mais coisas. Ele começa a dizer que tipo de Messias ele é. Pedro esperava um Messias que fosse poderoso, político, que resolvesse os problemas daquele momento. E aí Jesus vai dizer assim: olha, o Filho do Homem vai ser rejeitado pelos anciãos, por aqueles que são os donos das sinagogas aqui, os mestres da lei. Ele vai ter que sofrer, ele vai morrer, e ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Quando escutou isso, Pedro chamou Jesus: ei, Jesus, vem para cá. Eu creio que tu és o Messias, mas escuta, essas palavras que o Senhor está falando é muito forte. E aí Jesus diz o que para Pedro? Como que Jesus respondeu? Afasta-te de mim, Satanás. Escuta o que ele vai dizer: porque tu não pensas como Deus, tu pensas como homem. Filhos, Jesus, ele é o servo que é obediente totalmente a Deus, que veio tão obediente que foi capaz de abrir mão de si mesmo, da sua própria vida, para poder gerar vida para os seus irmãos, para dar a vida aos outros, e para em tudo obedecer a Deus. Na primeira leitura de hoje do profeta Isaías, capítulo 50, fala de um servo sofredor que veio para sofrer, que foi capaz de tomar bofetadas, e ele não tinha medo, porque ele sabia que Deus estava com ele na hora do sofrimento. Jesus é que cumpre essa profecia de Isaías. Estão entendendo? Sim ou não? Então Isaías 50 fala, ó, vai ter um servo que virá ao mundo, que vai sofrer, que vai apanhar mesmo calado, mas que não vai titubear, porque ele confia no seu Deus. Quando se cumpre essa profecia, se cumpre com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu vou ter que sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia.
Preste atenção, o que isso tem a ver com a nossa vida? A segunda leitura de hoje vai dizer assim: a fé sem obras é uma fé morta. Vamos repetir? A fé sem obras é uma fé morta. Muito bem, nós pensamos que a fé com obras é simplesmente se a gente chegar e a gente der um prato de comida para quem está necessitado. É somente se a gente olhar para alguém que está na calçada, para alguém que está vivendo algum sofrimento. Mas não é só isso. Antes de fazer a caridade para o outro, e só abrindo um parênteses aqui, a caridade é obrigação de todo cristão, está entendendo? A caridade, fazer o bem para os outros é tua obrigação. Na nossa doutrina, a caridade é um ato de misericórdia. E Jesus Cristo disse assim, que quem fizesse caridade, uma multidão de pecados seria apagadas. Então é dever nosso fazer caridade. A nossa fé é sim colocada em prática quando nós ajudamos alguém, quando nós olhamos para alguém, quando nós escutamos alguém. Mas é só isso? Sim ou não? Não é. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Se tua fé precisa ser uma fé com obras, você em primeiro lugar precisa ser um cristão de verdade. Não um cristão que vive na hipocrisia. Hoje nós vivemos uma geração de cristão banana, de católico banana, católico mole. A pessoa vive por aí dizendo, eu tenho fé. Nossa, eu sou muito católico, muito católico. Aí você pergunta assim, mas fala quais são os 10 mandamentos. A pessoa não sabe. Que muito católico é esse? Você vai perguntar para a pessoa, você vai no domingo na missa? Todo domingo você vai na missa? Não, mas eu sou muito católico, eu vou até em Aparecida. Se você não viver a tua fé, o que você está prometendo, esta fé que foi te dada pelo sangue derramado de Jesus, você vai viver na hipocrisia. Está entendendo, meu filho? Para que nós temos uma fé? Para que nós temos uma religião? A religião não é para direcionar ninguém, aliás, não é para controlar a vida de ninguém, não. A palavra religião significa religar, e religar a Deus, levar você a Deus, a ter uma comunhão com Deus. Sabe, quando você leva a sério a tua vida religiosa, o catolicismo, a doutrina deixada por nosso Senhor, sabe o que essa fé vai fazer? Ela tem que gerar uma transformação no teu coração. Como é que a gente fala, eu tenho fé, aí você lê a Bíblia, você conhece a doutrina, e aí você leva uma vida medíocre, fazendo mal para os outros, vivendo de qualquer jeito, uma pessoa que não reza, levado aos vícios. Isso não é uma vida de cristão verdadeiro. A nossa vida tem que ser levada a sério. Para essa fé chegar aqui, Cristo derramou o sangue dele por vocês. Ele morreu num ato de amor. Ninguém obrigou nosso Senhor a morrer. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Ele mesmo se entregou. Minha vida ninguém tira, eu a dou livremente, disse nosso Senhor. Ele deu livremente a vida dele por você. O sangue de Jesus é derramado por cada um de nós. Mas agora o que nós devemos fazer para honrar esse ato de amor de nosso Senhor? Viver uma vida segundo a palavra de Deus, viver uma vida segundo a doutrina. Porque nosso Senhor vai dizer assim, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Quem pensa que está ganhando a sua vida neste mundo, na verdade, está perdendo. E quem quiser perder a sua vida, na verdade, estará ganhando a vida. Escuta, sabe quando é que você coloca a tua fé em obras? Quando no meio do mundo você é suficiente cristão para você negar os pecados, negar, sabe, os prazeres deste mundo, que acabam nos tirando da presença de Deus.
quando você consegue dizer não para uma traição, quando você diz não para ser injusto, quando você diz não a um pecado, sei lá, contra a castidade, quando você diz não a um conflito que está tendo dentro de casa, você diz não, eu vou me calar, eu vou ficar de boa, amanhã eu falo novamente e as coisas vão ficar bem. Quando você diz não, você morre às vezes para você mesmo, porque você tinha vontade de fazer diferente, mas você fez aquilo que deveria ser feito por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é carregar a cruz do dia a dia. Estão entendendo? Sim ou não? Como tem sido tua vida de cristão? Então a fé que se coloca em obras é uma fé onde vai levar a gente como pessoas cristãs que vivem a doutrina e que estão no mundo, mas que não são no mundo. Tenha coragem de renunciar ao mundo. Tenha coragem. Hoje os jovens, eu dizia e acabei parando, este mundo hoje despreza Jesus, vai fazer chacota de vocês porque vocês são católicos. Quando vocês forem falar em castidade, vão rirem de vocês, e aí vocês precisam morrer para o mundo. Se querem rir, podem rir, mas eu não vou abandonar a minha fé, porque eu sei quem é Jesus para mim. E aí eu volto à pergunta inicial: quem é Jesus para você? A gente só é capaz de renunciar ao pecado se a gente sabe que Ele não é um profeta, mas que Ele é Deus, que deu a vida por mim e me salvou. Sabe por que eu estou aqui? Eu poderia, sei lá, no meio do mundo estar ganhando muito dinheiro, mas eu tive um encontro com alguém que mudou a minha vida. Eu tive um encontro com alguém que me amou de uma forma que eu nunca fui amado antes. Eu tive um encontro com alguém que deu sentido para a vida. E é por esse alguém que eu gastei a minha juventude. É por esse alguém que eu tenho alegria de pregar a palavra. É por esse alguém que eu tiro os jovens da rua para poder tirar do vício das drogas. É por esse alguém que eu tenho morrido cada dia para as minhas vontades, para fazer a vontade daquele que me amou. E esse alguém chama-se Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, aquele que transforma a vida de cada homem, de cada pessoa. As pessoas vão olhar para vocês e vão dizer assim: escuta, você está ficando louco? Você vai para a igreja de novo? Diga: vou. Levante tua cabeça. Cristão não anda de cabeça baixa. Cristão tem orgulho do sangue que foi derramado da cruz e nos salvou. Tem orgulho da tua fé. Tua igreja tem 2000 anos e não foi criado por homem nenhum dessa terra. Tua igreja foi criada por aquele que é Deus e Senhor, o Salvador. Aquele que deu a vida, dá sentido de vida para cada um de nós. Tenha coragem de negar aquilo que o mundo faz. Tenha coragem de vencer todas as inclinações que você tem. Claro, se você tiver suas fraquezas, Deus tem paciência com você. Quantos anos Deus esperou para vocês virem até aqui? É verdade ou não é? Sim ou não? Ele desistiu de você? Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desistiu de você. Ele não desiste daqueles que você ama, porque o desejo dele é que todos sejam salvos e passem a caminhar no caminho que ele ensinou para vocês, o caminho da vida, que é o caminho de nosso Senhor. Qual é a resposta que nós vamos dar para Jesus? Essa resposta tem que ficar no teu coração. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Assim como Ele foi capaz de dar a vida por você, seja capaz de dizer não para o mundo e de dar a tua vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele te ama e Ele quer sempre estar com você. Amém? Isso é importante para Deus. Nosso Senhor te ama muito.
e quer a todo instante estar com você. Quero que você saia daqui com essa pergunta: o que você pode fazer para Deus? Sabe por que Jesus fala que quem quiser seguir deve tomar a sua cruz de cada dia e morrer para este mundo? Porque Ele vai nos dar o que é mais precioso. O que este mundo dá passa. As alegrias deste mundo passam, é verdade ou não é? Vamos falar, até as pessoas passam. Às vezes as pessoas fazem juras de amor aqui, amanhã estão negando aquilo que fizeram. Jesus não, é nosso amigo que não nos deixa. E Ele nos promete, sabe o que? A vida eterna. Hoje vocês vão comungar e vocês vão ter um instante que vocês vão estar na presença de Deus. Vocês vão ter o céu por um instante junto com vocês. E sabe o que é o céu? É viver o que vocês vão viver hoje para sempre. Para sempre. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos sair daqui com o desejo de sermos mais santos. A Jesus Cristo uma salva de palmas bem forte, nosso Senhor e Salvador.